artista incompreendido que viveu muito pouco tempo espalhando a sua arte pelo mundo. Na verdade, durante a sua vida, ele apenas vendeu um quadro. E a gente vai falar sobre ele e também sobre o museu que coleciona o maior número de obras desse artista, o Van Gogh Museum. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente tem o nosso segundo rolê no museu. O primeiro é sobre o Louvre. Se você ainda não assistiu, o link está na descrição, você pode assistir após esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o Van Gogh Museum, o Museu de Van Gogh na cidade de Amsterdã, na Holanda. Ele abriu em 1973 e é o segundo museu mais visitado da Holanda e o museu mais visitado de Amsterdã. Contém a maior coleção de pinturas do artista, com pelo menos 200 pinturas originais, mais de 500 rascunhos e muitas cartas que ele trocava com seus amigos e familiares. Também existe uma parte no museu dedicada às gravuras japonesas, já que Van Gogh era um bom apreciador da arte japonesa. Antes de começar a falar sobre o museu, eu acho que é muito interessante a gente dar uma pincelada na história desse artista tão incrível. Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 em uma cidadezinha, um vilarejo da Holanda bem próximo da fronteira com a Bélgica. Ele tinha 5 irmãos, mas pelo que os historiadores dizem, somente um amigo, que ele levou durante toda a sua vida, que era o seu irmão, 4 anos mais novo do que ele, Theo. Ele desde muito pequeno gostava dos seus momentos solitários. Muita gente falava que ele sempre foi um pouco cabisbaixo e depressivo. E conforme ele foi ficando adulto, doenças psicológicas foram aflorescendo cada vez mais. Os estudos dizem que ele tinha esquizofrenia, depressão, bipolaridade e ansiedade. E o que ainda piorava mais esse cenário e esse quadro psicológico dele era o seu vício em absinto. Sobre o amor, ele foi um homem de poucos relacionamentos e sempre dos mais conturbados. Ele se apaixonou primeiramente pela prima e depois por uma prostituta que estava grávida e era uma alcoólatra. Ambos não deram certo. Em um determinado momento da vida adulta dele, ele começou trabalhando em uma galeria de arte, mas ele sempre foi muito frustrado porque o sonho dele mesmo era ser pastor, assim como o pai dele, mas ele foi reprovado diversas vezes em cursos de teologia e não pôde seguir essa carreira que ele tanto almejava. Ele sempre foi muito frustrado no que diz respeito ao trabalho dele, e grande parte da vida, se não quase toda a vida dele, foi bancada por esse irmão mais novo, pelo Theo. Foi aí que, tendo como inspiração esse trabalho como vendedor em uma galeria de arte, que ele começou a estudar nas belas artes da Bélgica. Só que a sua arte sempre foi desprezada e incompreendida, já que os movimentos bem famosos da época eram o impressionismo e o expressionismo. Mas ele não quis seguir esses métodos artísticos famosos da época e criou o seu próprio. Dizem que ele é o pai do pós-impressionismo e ele pintava de um jeito diferente, com pinceladas fortes, e com o passar do tempo e da carreira dele como artista, a gente consegue ver essa evolução e essa pincelada bem particular que o Van Gogh tinha. Ele sempre gostou de pintar as coisas simples da vida, paisagens, pessoas pobres, e aos 35 anos se mudou para a França para morar junto do seu irmão Theo, e durante esse período morando lá, ele pintou pelo menos 43 autorretratos. Foi nessa época que ele perdeu uma orelha e depois também pintou o seu autorretrato, que ficou muito famoso, faltando uma orelha. Muita gente não sabe o que aconteceu, alguns dizem que ele se automutilou e muitos outros dizem que foi durante uma briga com outro artista. Pensando aí nesse temperamento de Van Gogh, que era total incompreendido e sempre do contra, talvez um pouco aquariano. Não, ele nasceu em março, né? Pisciano. Talvez o ascendente. Bom, a gente não sabe o que aconteceu com a orelha dele, é um mistério até hoje. Depois desse episódio com a orelha, ele começa a ter mais e mais problemas psicológicos e meio que não consegue enfrentar isso sozinho, então ele pede pro seu irmão Theo internar ele em uma clínica, o que em muitos estudos que eu acabei lendo chamam de hospício, e foi ali, dentro dessa clínica, durante esse período que ele ficou internado, que ele pintou um dos quadros mais famosos de sua carreira. Dizem que Noite Estrelada, um dos quadros mais bonitos dele, na minha opinião, era a visão que ele tinha da janela do quarto dele nesse hospício. Alguns meses depois, mesmo não vendo uma melhora no seu quadro psicológico, ele pede para o irmão dele tirar ele desse hospício e aos 37 anos ele morre com um tiro na barriga. Também não se sabe se ele se matou ou se foi um assassinato. Muito do que se sabe sobre a história de Van Gogh são apenas fragmentos de cartas que ele trocava com o seu irmão e com outras pessoas. É tudo uma interpretação muito genérica. Mas uma coisa a gente sabe, que uma das suas cores favoritas
era o amarelo. Voltando para o museu lá em Amsterdã. Ele tem 4 andares se a gente também contabilizar o térreo. No primeiro andar você começa a mergulhar na história de Van Gogh, mais ou menos da forma que eu contei aqui para vocês, já que os quadros eles estão expostos de forma cronológica, então é muito legal você ver as primeiras pinceladas, evoluindo para pinceladas um pouco mais leves, para o período dele de felicidade, e depois as últimas pinceladas mais turvas, sombrias e frias mesmo até o resto da vida dele. No segundo andar estão expostos trabalhos de outros artistas que se inspiraram nas obras de Van Gogh e também algumas dessas cartas que ele trocava com o seu irmão Theo. No terceiro e último andar é exibida uma coleção de pinturas do século XIX de artistas que se inspiraram de forma natural e orgânica nos trabalhos de Van Gogh para criar uma arte mais contemporânea, mais moderna, e como que funciona essa ligação entre artistas de um século diferente para o outro e como uma coisa vai influenciando a outra. É bem legal, de vez em quando também tem algumas exposições temporárias. Eu lembro quando eu estive lá, tinha uma exposição bem bacana de uma artista japonesa que havia se inspirado em Van Gogh para criar os seus quadros, e eu acho que faz todo sentido, já que Van Gogh era um amante da arte japonesa, assim como eu falei no começo do vídeo. No térreo não comentei, mas ficam os banheiros, os lockers para você deixar sua mochila. Também tem uma lojinha do museu que é um pouco cara, mas vale a pena. Eu amo lojinha de museu, tem cada coisa incrível. Então já separei alguns euros porque você vai querer comprar tudo, com várias estampas diferentes das pinturas dele. O estilo artístico do museu, é claro, é o estilo de Van Gogh, o pós-impressionismo. E alguns dos quadros do museu que se destacam, na minha humilde opinião, são, é claro, seus muito autorretratos. É lindo ver como Van Gogh se enxergava em diferentes épocas da vida dele. Também os comedores de batata tá lá, e pra mim é um dos quadros mais incríveis do Van Gogh, a mistura dele de luz e sombra sensacional. E também a amendoeira de flor. A Michelle não vai comentar sobre 2 grandes e famosos quadros dele, que é A Noite Estrelada e Natureza Morta, 12 Girassóis em uma Jarra? Enfim, eu amo esses 2 quadros, mas infelizmente eles não estão no Museu de Van Gogh em Amsterdã. Noite Estrelada fica no Museu de Arte Moderna de Nova York e A Natureza Morta fica na Nova Pinacoteca em Munique, na Alemanha. Uma curiosidade, em 7 de dezembro de 2002, 2 obras do museu foram roubadas. E foi bem naquele lance filme, assim. Os ladrões entraram pelo telhado, colocaram uma corda, usaram uma escada e fizeram tão pouco barulho que nem acionaram um alarme. As 2 obras que foram roubadas são essas atrás de mim, e elas já foram recuperadas, essa é a boa notícia, pela polícia italiana anos depois. O tempo de visita do museu é de pelo menos de 2 a 3 horas, depende aí da sua paixão e amor por esse artista tão maravilhoso. Eu gastei pelo menos umas 3 horas lá. Preços e horários. Pessoas com menos de 18 anos não pagam. Se você for estudante e tiver a carteirinha comprovando, você ganha um desconto. E pro resto, né, para nós adultos, custa 19 euros. O horário do museu é todos os dias, não fecha nenhum dia da semana, das 9 às 5 da tarde. Em alguns meses aí do ano, ele abre até às 6 da tarde e em algumas sexta-feiras do mês até às 9 da noite. Então é legal sempre dar uma olhadinha no site antes de você fazer a sua visita. Falando em site, eu vou deixar ele aqui na descrição caso você queira mais alguma informação adicional. Fique aqui com o primeiro rolê no museu que eu te levei para dar uma volta no Louvre, e foi muito legal. A gente falou sobre a história desse museu tão incrível. Ou então esse vídeo aqui que eu te mostro como visitar um museu e poder aproveitar ao máximo, tirar ao máximo as informações e experiência desse lugar tão incrível. Eu tô com uma saudade de visitar um museu que vocês não fazem ideia. Não esqueça de deixar o seu comentário, me falar se você gosta desse quadro aqui no canal, se gostaria de ver ele mais vezes por aqui. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!